Embriagada, Siena erguia a garrafa de vinho e gritava por mais, enquanto os alunos, Neide entre eles, imploravam aterrorizados para que ela parasse. O incidente começou 2 horas antes, durante uma farta refeição. Os alunos ficaram surpresos ao ver Siena, que carregava um profundo luto pela perda de Armin, começar a servir-se de vinho. Quando questionada, ela friamente indagou por que não podia beber, enquanto eles podiam invadir a casa dela à vontade. Sem perceber a aflição de Siena, Neide concordou alegremente e até a encorajou a beber, considerando que era o dia de folga dela. Foi esse encorajamento desavisado que levou à situação caótica atual. Na festa, Siena pegou a garrafa de vinho e ofereceu-se para servir um copo a Neide. Embora criticasse verbalmente os alunos por serem muito jovens para tocarem tais coisas, ela ainda encheu o copo dele. Quanto a Neide, ele aceitou de bom grado, acreditando que era uma boa oportunidade para agradar a professora e, ao mesmo tempo, buscar proveito pessoal. Um plano astuto surgiu em sua mente. Neide disse a si mesmo que certamente descobriria a fraqueza de Siena. No entanto, 1 hora depois, a situação estava completamente invertida. O plano de Neide não apenas falhou miseravelmente, mas ele também se tornou a vítima. Siena, agora completamente embriagada, apertou com prazer a bochecha de Neide com força, fazendo-o explodir em prantos, enquanto ela o chamava de pequeno encrenqueiro. Embriagada, Siena beliscou alegremente a bochecha de Neide e elogiou a maciez dela, deixando-o extremamente envergonhado, enquanto Chirone e Eruki apenas observavam com espanto. De repente, Siena ficou séria, virou-se e apontou diretamente para Chirone e Eruki, assustando-os. Ela reiterou que tinha ouvido falar das conquistas impressionantes deles no teste de velocidade. Logo em seguida, o tom de Siena mudou para um de repreensão. Ela agarrou Neide e perguntou por que os alunos levavam uma vida tão tranquila, possuindo habilidades tão incríveis. Com as emoções à flor da pele, Siena começou a chorar. Ela falou com a voz embargada sobre a quantidade de pessoas talentosas que não conseguem realizar seus sonhos. Siena expressou a preocupação de que talvez os alunos pensassem que ela era uma má professora. Diante dessas palavras, Chirone imediatamente se assustou e negou sinceramente, afirmando que nunca haviam tido tal pensamento sobre ela. As lágrimas continuaram a rolar pelas bochechas de Siena enquanto ela se afundava em suas emoções. Após a bebedeira e as emocionantes revelações, Siena subitamente caiu com o rosto na mesa de jantar, inconsciente. Os alunos, chocados, chamaram-na preocupados, mas não obtiveram resposta. Enquanto isso, Eruki permaneceu calmo e indiferente, como se já tivesse terminado a refeição. Neide sacudiu Siena em pânico, mas sua maior preocupação era a conta cara da festa que ainda não havia sido paga. Chirone também tentou acordar a professora com uma expressão de grande preocupação. Em meio à confusão, um estranho apareceu inesperadamente atrás de Chirone, percebendo o estado de embriaguez de Siena. Enquanto o grupo estava confuso com Siena bêbada, um estranho bem vestido se aproximou e se ofereceu para levar para casa em sua carruagem. Ele rapidamente deixou claras suas intenções, rindo que só queria levar a professora sozinha. Neide recusou-se categoricamente. Ignorando a objeção, o homem estranho ainda afastou os alunos, tratando-os como crianças e dizendo que aquilo era assunto de não mútuo. Detido pelo olhar de Chirone, o estranho ficou furioso. Ele começou a falar em tom condescendente, repreendendo o grupo de estudantes por ousar sair à noite e vangloriando-se de que, com uma única palavra, poderia fazer com que todos fossem expulsos da academia. No entanto, essas ameaças não tiveram efeito. Neide, sem aviso prévio, liberou uma corrente de poder mágico de trovão bem ao lado do homem. O estranho ficou em pânico extremo diante do poder súbito, percebendo que era magia e supondo que aqueles estudantes eram da prestigiada Academia Alfias. Neide o avisou friamente para ir embora se não quisesse se arrepender. Enquanto o homem ainda estava em choque com a magia, Eruki calmamente folheava a carteira que havia tirado dele sem que ele percebesse. Ele leu em voz alta a identidade do homem, um oficial administrativo chamado Douglas Silver. O homem ficou chocado ao descobrir que sua carteira havia desaparecido, percebendo que havia sido completamente superado pelos estudantes que acabara de desprezar. Eruki friamente jogou a carteira de volta para o oficial, desafiando-o a procurar a família Mercodini se quisesse expulsá-lo da escola. Ele declarou estar pronto para o confronto a qualquer momento.
A carteira voou diretamente e atingiu o rosto do oficial com força, atordoando-o e causando-lhe sangramento nasal. Ao ouvir o nome Mercodini, a expressão do oficial mudou drasticamente. Ele percebeu, horrorizado, que acabara de cruzar com uma família nobre de primeira linha, um poder que servira no Conselho Consultivo do Reino por 3 gerações. Um medo extremo dominou o oficial e seu acompanhante. Eles correram apressadamente, sem ousar olhar para trás. Após lidar com o encrenqueiro, Neide se perguntou por que Eruki mencionou sua origem familiar, algo que ele não gostava. Eruki respondeu friamente que era uma exceção para aqueles que gostavam de exibir poder. A festa havia perdido a graça, e o grupo decidiu levar Siena para casa. Enquanto Siena ainda dormia embriagada sobre a mesa, Neide teve uma ideia travessa e secretamente tirou uma foto do momento nada glamouroso da professora. Ele riu alto com satisfação, mostrando a foto recém-tirada para todos. Ao chegarem à rua, Neide alegremente declarou que aquela foto era o tesouro que poderia salvar o grupo de pesquisa deles do risco de ser dissolvido. Enquanto Neide e Eruki estavam ocupados com seus planos, o pobre Chirone teve que carregar a professora Siena sozinho nas costas, suando profusamente de exaustão. Ele se perguntava por que era o único a ter que fazer aquele trabalho pesado. Vindo atrás, Neide brincou despreocupadamente que estava com inveja de Chirone, enquanto Eruki explicou francamente que Chirone era o mais forte dos 3. Após carregar o professor Siena de volta, o grupo enfrentou outro desafio. Neide parecia exausto após 10 passos, enquanto um amigo chamado Iruki havia desabado completamente no local. Testemunhando a cena, Eruki logo sugeriu que Chirone tentasse usar uma habilidade chamada Shema. Chirone mostrou-se preocupado e cético, pensando que não era uma habilidade fácil de usar à vontade. Eruki o tranquilizou, explicando que qualquer um que pudesse usar a zona espiritual também seria capaz de usar Shema. Neide também se lembrou dos espadachins mágicos, reforçando as palavras de Eruki. Com confiança, Eruki afirmou que acreditava que Chirone tinha talento suficiente para isso. Ao ouvir isso, a hesitação de Chirone desapareceu, substituída por uma expressão ávida e desejosa de aprender. Eruki começou a instruir, pedindo a Chirone para fechar os olhos e focar profundamente em seu interior. Ele prometeu guiar Chirone com perguntas sugestivas. Chirone concordou e seguiu, fechando os olhos com força, começando sua jornada em seu mundo interior para sentir e descobrir seu eu. No espaço nebuloso da mente, Eruki usou suas habilidades para guiar Chirone, pedindo-lhe que respirasse devagar e escutasse. Quando Chirone já estava em estado de transe, Eruki imediatamente fez uma pergunta íntima sobre seu primeiro beijo com a veterana Amy. Imediatamente, a cena se desfez. Chirone acordou com uma expressão irritada ao perceber que havia sido enganado. Ao lado, Neide caiu na gargalhada, deliciado com a ingenuidade de seu amigo. Sob o céu noturno tranquilo, com uma lua crescente, os 3 continuaram a caminhar por uma ponte deserta. Chirone, ainda carregando Siena adormecida em suas costas, de repente parou. Ele disse aos 2 amigos que eles deveriam desistir de usar a foto recém-tirada como ferramenta para chantagear Siena. Neide imediatamente protestou, sem entender por que Chirone queria descartar a fraqueza que ele tinha se esforçado tanto para obter. Mas Chirone apenas olhou silenciosamente para Siena, que dormia profundamente em suas costas, e explicou suavemente que hoje já havia sido um dia muito triste e difícil para ela. Enquanto Chirone carregava Siena profundamente adormecida nas costas, Eruki explicou pensativamente a Neide que Siena provavelmente estava apenas tentando protegê-los da dor que ela própria havia experimentado. Embora tivesse compreendido, Neide ainda parecia irritado e desconfortável. Ele sentiu uma pressão pesada com a responsabilidade de liderar a equipe de pesquisa deixada por seu antecessor e não queria que ela terminasse durante seu mandato. Depois de um momento de angústia, Neide decidiu afastar suas preocupações. Ele afirmou que toda a equipe faria tudo o que pudesse com suas próprias forças. Chirone e Eruki também responderam com entusiasmo, mostrando sua determinação juntos. Exatamente naquele momento de euforia, Siena acordou abruptamente. Ainda sonolenta nas costas de Chirone, ela perguntou o que havia acontecido para eles estarem tão alegres. O despertar repentino da professora fez os 3 jovens pularem de susto e gritarem em uníssono de medo. Chirone perguntou com preocupação ao ver Siena acordada. Siena virou as costas para os alunos e pediu desculpas discretamente por ter lhes causado problemas.
De repente, ela declarou que manteria em segredo o que havia acontecido com a escola e que não haveria qualquer punição para eles, deixando o grupo atônito. Imediatamente depois, Siena reassumiu a postura séria de uma professora. Ela declarou firmemente que lhes daria mais um mês para completar a tarefa. Ela exigiu que o grupo encontrasse evidências concretas para sua pesquisa e as levasse até ela. Com um tom cheio de entusiasmo, Siena instou os alunos a aproveitarem esta oportunidade para provar o seu valor e paixão pelo grupo de pesquisa perante toda a escola. As palavras de Siena comoveram Chirone profundamente e ele a olhou com admiração. Após Siena lhes dar mais uma chance, Neide exibiu um sorriso confiante e declarou que provaria o valor da equipe de pesquisa com uma apresentação. Eruki também respondeu com entusiasmo, achando que era hora de realmente usar seu cérebro. À distância, Siena desafiou seus alunos, encorajando-os a tentar e avisando para não entrar em pânico quando realmente encontrassem um fantasma. Testemunhando a união e a determinação do grupo, Chirone sorriu em silêncio. Ele sentiu um imenso alívio ao ver que tudo parecia ter voltado aos trilhos. No caminho de volta, enquanto passeavam por uma ponte à noite, Chirone perguntou quando Siena havia acordado. Ele ficou chocado ao ela revelar que a mente de um mago não é facilmente enfraquecida por algumas gotas de álcool, implicando que ela estava ciente de tudo o que aconteceu enquanto estava bêbada. Alguns dias depois, na Academia de Magia Alfias, a história deles continuou. No grande salão da academia, uma multidão de alunos começou a se reunir, murmurando e discutindo sobre um novo anúncio. Todos ficaram surpresos e curiosos com uma apresentação de pesquisa recém-anunciada. Sua surpresa aumentou ao descobrir que Chirone era membro da equipe responsável e até mesmo Eruki estava envolvido. Os alunos não conseguiam entender o que era este grupo de pesquisa científica espiritual sobrenatural e qual era seu propósito. O que atraiu a atenção de toda a academia foi um pôster com conteúdo chocante, prometendo expor a terrível verdade por trás da Academia de Magia Alfias, segredos que a escola tentou esconder por muito tempo. Abaixo do pôster, os nomes dos membros responsáveis por esta revelação estavam claramente escritos: Nid West, Eruki Mercodine e Chirone Arian, anunciando um evento chocante que estava prestes a acontecer.